Olá pessoal, tudo bom? Na aula passada a gente viu sobre comentários, né, numa aplicação, e agora a gente vai ver estruturas de repetição, tá? Eu vou apagar esse código que a gente tinha, tá? Ou melhor, eu apago e eu crio um projeto novo. Acho que eu vou deixar esse aqui como... Não, eu vou apagar mesmo. Vou apagar esse código aqui. Apagando aqui. Pronto, apagado. Bom, é muito comum dentro do Go e qualquer outra linguagem vocês terem estruturas de repetição de dados. Então, vamos colocar aqui ó, na nossa aplicação uma impressão de um texto básico. Então vou salvar aqui, vou dar um Go Run e veja que ele repetiu aqui, ó, ele imprimiu uma única vez para gente esse texto, tá? Porém, pode ser que às vezes eu queira que essa aplicação imprima ou faça uma rotina mais de uma vez. Exemplo, eu posso querer que ele conte até 5, eu posso dizer que ele mandar 10 e-mails para aquela pessoa, mandar algum alerta, mandar alguma coisa para alguém, que essa estrutura tenha que se repetir. Ou que eu esteja percorrendo uma lista e eu quero que ele repita para cada um dessa lista. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai aprender aqui é o for básico. Qual que é o for básico? A gente vai colocar a palavra for, a gente vai colocar aqui uma variável, tá? A primeira letrinha aqui, que a gente pode só ser qualquer letra que vocês quiserem. Então você pode dizer, por exemplo, que vai ser A, tá? E aí vocês vão colocar aqui na aplicação a partir de que número que ele vai começar a contar. Se vai ser a partir do 0, a partir do 1, do 2, do 3, vocês digam a partir de que número que ele vai começar a contar. Tá? A gente coloca agora um ponto e vírgula para ser o nosso separador. Tá? A gente vai também dizer a condição, né, de repetição. A gente vai dizer que, por exemplo, pode dizer que vai repetir enquanto esse número for menor que 10, menor que 20, ou maior, vai repetir enquanto ele for maior, ou seja, eu posso decrementar um valor. Por exemplo, ele está com, vou colocar aqui 5 milhões, aí eu posso dizer aqui, por exemplo, que enquanto ele for menor que meio milhão, ele não vai, ele não deve parar de contar. No caso aqui a gente vai fazer um básico A menor que 10, vai separar de novo essa regra, e aqui a gente vai colocar uma regra incremental, né? Enquanto que ele tem que incrementar ou decrementar. Se você quiser aumentar o número, é maisinho ou maisinho. Se você quiser decrementar um número, é menos menos. Então vamos colocar aqui um mais, tá? E ele tem o begin end aí de qualquer outra linguagem, tá? Aqui é o que a gente quer repetir. Eu vou mandar imprimir aqui a própria letra A e vou salvar. Quando eu mandar salvar aqui, eu vou rodar o meu fonte e veja que ele vai contar aqui para mim de 0 até 10, tá? Porque enquanto ele for menor, eu não disse que ele for menor ou igual, né? No caso aqui está como menor, então ele contou aqui, ó, de 0 até 9, tá? Se eu trocar aqui para um número 2, por exemplo, né, ele vai partir do número 2. Eu vou rodar a minha aplicação, começou a contar a partir de 2. Então isso aqui vale até para números negativos. Você pode dizer que, por exemplo, que ele é menos 7, por exemplo. E rodar o fonte. Eu não salvei, tem que salvar sempre, senão não funciona. Salvei, ele começou a contar a partir de menos 7 e foi progredindo até chegar a 9. Veja aqui que ele imprimiu os números negativos aqui para mim. Tá? Esse aqui é um tipo de for. Eu também posso descrever aqui para ele diminuir. E posso dizer que ele vai começar a partir de 20, por exemplo, tá? E vou rodar aqui meu fonte de novo. Veja que não aconteceu nada. Por quê? Eu vou repetir enquanto ele for menor que 10. Mas aqui no caso ele não é menor, ele já começou com 20. Então nunca vai acontecer. Agora veja que eu poderia fazer o inverso. Enquanto ele for maior que 10, por exemplo. Então, como está diminuindo, veja que agora, como começou a diminuir os números, ele chegou até 11. Como eu não disse que é menor ou igual, eu poderia dizer aqui que ele vai repetir enquanto ele não for igual a 10. Tá? Então, vou vir aqui e
vou rodar. Veja ó, que ele vai repetir enquanto for igual a 10. Ele é a 10? Não. Se eu fosse colocar aqui que ele é igual a 10, veja que ele vai imprimir uma única vez, porque o número já começou em 10 e ele é igual a 10. Eu poderia colocar assim, enquanto ele for maior ou igual a 10. Então, vou vir aqui, olha lá, imprimiu de novo. Porque ele já começou em 10. Então, se eu for colocar aqui 20 e vou colocar aqui agora, olha lá, agora ele repetiu até chegar no 10. Porque ele vai repetir enquanto for menor ou igual a 10. Tá? Então, vocês veem que nessa lógica, vocês podem decrementar ou incrementar a quantidade que vocês quiserem. Tá? Bom, a gente também aprendeu na aula passada sobre arrays, né? Onde você pode guardar aí mais de um valor dentro da sua propriedade. Né? Então, a gente não aprendeu sobre arrays. A gente vai aprender já um pouquinho de arrays aqui, então. Vamos fazer o seguinte. É possível a gente colocar o nome de uma variável, seria como se fosse uma caixa. Tá? Posso dizer que é uma caixa. Tá? Essa caixa, a gente pode dizer que ela vai guardar um valor. E nessa caixa, a gente, para dizer que é uma caixa de valores, né, a gente vai colocar aqui duas chaves, uma fechando a outra, e a gente vai dizer o que tipo de valor que ela vai armazenar. Como a gente já aprendeu sobre variáveis, eu vou colocar aqui que ela vai guardar variáveis do tipo string, ou seja, tipo texto. E aqui dentro eu vou colocar aqui várias palavras dentro. No caso aqui eu estou colocando o nome de frutas. Então temos aqui abacaxi, banana, laranja, melancia e morango. E eu quero que ele imprima para mim aqui um valor desses respectivos valores que tiver aqui. Isso aqui poderia ser uma lista de e-mail, por exemplo. Eu poderia colocar aqui e-mail da pessoa, do Pedrinho, do Joãozinho, e eu quisesse enviar um e-mail para cada um. Então essa instrução que estaria aqui dentro, ela se repetiria para cada um desses. Então eu poderia escrevendo assim. Óbvio que não é uma rotina para enviar e-mail, tá? Mas eu vou só mostrar para vocês. Vamos dizer que isso aqui fosse uma função de mandar e-mail. Então eu poderia dizer aqui também, colocar aqui ó, e-mails, e colocar aqui uma lista de e-mails. Vamos dizer aqui string, e posso colocar aqui paulo@aoti.com.br. eu posso colocar aqui também um outro e-mail aqui, diretoria @aoti, suporte @ot.com.br, e enfim, a quantidade de e-mails que eu quisesse colocar aqui dentro. A lista é você que vai definir. A lista pode ser de uma infinidade de valores que vocês quiserem, tá? Não tem, vamos dizer assim, não tem um limite, tá? Vocês podem colocar a quantidade de valores que vocês quiserem aqui dentro, tá? Aqui na minha ferramenta, por eu não estar utilizando nenhuma dessas letras, nenhuma dessas variáveis, ela está com vermelhinho aqui. Tá, eu posso comentar ou descomentar cada uma delas. Vou usar aqui já um comentário, como a gente aprendeu na aula passada. Tá? E nesse caso aqui do for, eu vou colocar agora para ele fazer o que? Ele se repetir baseado nessa lista que está aqui em cima. Tá? O for, para repetir isso daí, acontece o seguinte: a gente vai modificar esse for que a gente tem aqui dentro e vai dizer assim, ó, index. A gente vai dizer aqui e-mail, array de e-mails, tá? E a gente pode mandar imprimir. O que acontece? Quando a gente coloca aqui para ler um range, tá? No for existe essa função range, e a gente na frente informa qual é a lista que ele tem que percorrer. Então, tá aqui, ó, essa aqui é a lista que a gente vai percorrer. Podia ser a lista de frutas aqui em cima, tá? Pode colocar aqui, ó, frutas, tá? A gente pode dizer qual que vai percorrer. E na função, o range ele me fornece duas variáveis. É o número do range que a gente está percorrendo. Então, por exemplo, Paulo, diretoria e suporte, cada um deles nessa ordem acabou recebendo um número. Então, o Paulo é o número 0, o diretoria é o número 1 e o suporte é o número 2. Porque na programação a gente começa contando a partir de 0 e não a partir de 1, como a gente está acostumado. Tá? Então,
O abacaxi seria o 0, a banana o número 1, o laranja o número 2, aqui o número 3, aqui o número 4 e assim por diante de cada outro valor que vocês quiserem. Tá? E aqui o segundo valor é o que ele está percorrendo, então ele vai percorrer essa lista e vai me devolver como se fosse um valor individual. Então primeiro ele vai me devolver no e-mail Paulo, depois esse e-mail aqui vai... Opa, esse Paulo, esse e-mail vai virar a palavra diretoria, depois esse outro e-mail vai virar a palavra suporte. E para cada um desses valores que ele me devolveu, eu posso estar utilizando aqui na parte de baixo para mandar um e-mail, para fazer qualquer outra coisa que eu quiser, ou até imprimir uma lista. Nesse caso aqui a gente vai imprimir uma lista. Então eu vou vir aqui e vou dar um go run, tá? Vou rodar ele aqui e veja que ele repetiu aqui até com a numeração que eu falei para vocês, ó, 0, 1 e 2. Tá? Paulo, eu não quero utilizar esse index, eu posso remover ele da variável? Você vai ver que não, tá? Eu não posso remover ele ali, tá? Eu teria que de certo modo comentar esse valor, tá? Eu colocaria aqui um underline aqui para mim e eu separei por uma vírgula. Por quê? Aí eu estou dizendo que eu não estou utilizando essa variável. Eu poderia também fazer deste modo aqui, tá? Comentando essa outra segunda variável e dizendo que eu quero usar o index, tá? Não quero usar o e-mail, só quero usar o index. Eu poderia vir aqui e colocar o index, por exemplo. Se eu salvar aqui e mandar imprimir, veja que ele imprimiu só o index para mim, ó, 0, 1 e 2. Antes tinha vindo o e-mail também. Tá? Eu posso também comentar esse caso aqui dentro e colocar aqui que eu quero o e-mail, por exemplo, e mandar imprimir aqui só o e-mail. Tá? Vou salvar e vou rodar aqui a aplicação. Rodou, agora só imprimiu a lista de e-mail. Eu poderia também dizer que eu quero comentar o e-mail e querer fazer alguma ação pela quantidade de e-mails que tem aqui. Então eu poderia mandar apenas imprimir um texto se eu quisesse aqui dentro. Vou colocar aqui, ó, qualquer texto que eu quiser aqui e imprimir. Tá? Desse jeito que está aqui, fica inviável porque eu não estou utilizando nenhuma variável do range. Então eu poderia simplesmente fazer aqui um for daquele que eu já tinha feito antes com o contador, né? Só que imprimindo pela quantidade que tem aqui, em vez de eu percorrer. Tá? Por exemplo, aquele for que a gente tinha utilizado, eu posso dizer aqui, colocar desta forma aqui, igual a gente tinha feito antes. Tá? A diferença é que eu quero repetir esse. Tá vendo que tem um número 5 aqui? Esse 5 você pode editar, assim como tinha colocado como 10 lá no outro. Vou comentar isso aqui por enquanto. Tá? E dizer aqui, por exemplo, que eu quero que ele conte o número de e-mails que tem aqui. Eu quero que faça essa rotina se repetir igual o número de e-mails que tem aqui. Então eu posso usar a função len, tá? E colocar o e-mails aqui dentro. Então o que ele vai fazer? O lens vai copiar, vai contar aqui a quantidade de variáveis que tem aqui dentro e vai repetir esse contador pelo número de variáveis que tem aqui dentro. Então eu vim aqui, ó. Vou rodar. Veja que ele imprimiu os valores, ó, foi de 0 até 2 aqui, porque a gente tem só 3 e-mails. Se eu tivesse colocado outra palavra, tá? Um morango, por exemplo, copiar o morango aqui, colar aqui dentro. Lembrando que essas variáveis vocês podem guardar o valor que vocês quiserem, não necessariamente são um e-mail. E viu agora que passou para até 3, né? Eu não consigo rodar ele dessa outra forma que está aqui, porque absolutamente eu não estou usando nenhum variável dela. Então se eu fazer aqui um go run, por exemplo, veja que ele falou aqui para mim, ó, que eu coloquei um range e não estou passando valor para ninguém. Então, e eu não posso ter um range vazio, né? Eu não estou passando valor para ninguém dessas variáveis. Tá? Então eu sou forçado, quando eu estou usando range, ou usar o index, ou pelo menos um dos valores que ele está me devolvendo. Tá? Então, no for é obrigatório pelo menos algum valor. Vou colocar o e-mail aqui de novo. Tá? Nesse e-mail que está aqui, eu poderia até ter criado uma função de e-mail. Eu vim aqui criar uma function e chamar enviar e-mail. E eu aqui no meio dela aqui eu digo o e-mail que vai ser usado. Obviamente isso aqui não é uma função de enviar e-mail. E eu poderia dizer aqui para ele aqui, ó, que ele vai consumir, vai repetir essa função aqui para cada e-mail que eu tiver na minha lista, né? Então eu poderia criar aqui Paulo, Joãozinho, Pedrinho, eu quero mandar um e-mail para cada um, né? Então eu vou testar aqui a minha função como se ela fosse uma função de e-mail, lembrando que isso aqui não é uma função de e-mail, tá?
E olha lá, ele colocou lá, ó, enviando e-mail para Paulo, para diretoria, para suporte e para Morango. Tá? Então, a repetição de for ela é muito legal porque basicamente eu posso repetir isso aqui para cada coisa. Tá? Então, a imaginação vai ficar por conta de vocês na hora de percorrer aí uma lista. Tá? O for, a gente já viu então aí for de repetição. E existe também o for infinito, pessoal. O for infinito você pode tirar tudo que tem aqui dentro. Então ele vai literalmente repetir o valor que está aqui dentro. Deixa eu comentar isso aqui. Ele vai repetir isso aqui de forma infinita. Tá? Se eu tirar aqui, ó, do jeito que eu tiver aqui, pode ser que até que já trave essa aplicação. Eu vou dar aqui um go run e vou rodar. Olha lá, ele está imprimindo aqui infinitamente. E isso vai gastando o processador, tá? Eu vou colocar aqui no meu computador aqui, ó. Ele deve estar consumindo o meu computador aqui de uma forma bem massiva. Olha lá o VS Code lá, ó. Tá consumindo muito processador, né? Tome cuidado que na sua máquina pode travar. A minha aqui tem um poder de processamento um pouco mais elevado. Ela não vai travar por conta disso, tá? E quando eu parar essa aplicação aqui, ó, parei. Veja que diminuiu drasticamente o nosso processador, ó. Ele já até parou de comer tanto ali o nosso processador. Eu não me lembro se esse aqui tem uma forma visual, ó. Esse aqui tem uma parte visual. Eu vou rodar aqui ele de forma infinita. Olha lá, ó, tá subindo o nosso processamento aqui na CPU, ó. Tá? E o nosso computador aí, enquanto tiver poder de processamento, ele vai continuar ali repetindo aquela ação de imprimir de forma infinita, tá? É possível também, tá, né, no meio desse for, às vezes você quer que ele repita a cada 1 minuto, é usar a função sleep para esperar. E aqui dentro a gente vai dizer o que ele tem que esperar. Por exemplo, posso pedir para ele esperar 1 minuto, 10 minutos, 5 minutos. Vocês vão definir aqui o tempo desse sleep para poder parar esse processamento. Tá? Então, fica a critério de vocês na hora de colocar esse sleep aqui, né, a quantidade que vocês quiserem aqui de tempo. Tá? Vocês podem colocar aqui um tempo e mandar aqui rodar eu acho que essa sleep aqui ela tem um pacote. Deixa eu ver aqui se ele localiza automático para mim. Eu não me lembro o pacote dela. Deixa eu consultar aqui. Sleep. Vamos colocar aqui. O sleep vem do pacote times. Tá? A gente vai vir aqui e vai escrever a opção time aqui em cima. Tá? E como a função vem do pacote time, eu tentei salvar aqui. Esqueci de usar ele. A gente tem que escrever time.sleep. E aqui na frente a gente coloca o tempo que a gente quer de duração. No pacote time, ele tem contadores. Por exemplo, você pode colocar assim, time. Hora, minuto ou segundo. Por exemplo, se eu falar para ele aqui que eu quero esperar segundo, eu posso dizer aqui que eu quero esperar e multiplicar pelo tempo que eu quero esperar. Por exemplo, se eu quero esperar 5 segundos, eu vou colocar vezes 5. Então, quando eu rodar essa função, ó, go run ponto, e eu mandar imprimir, ele vai esperar 5 segundos e a cada 5 segundos ele vai rodar de novo. Ó. Então, se eu colocar aqui no meu contador de tempo, deixa eu ver se esse aqui mostra o reloginho. Acho que eu não tenho nenhum que mostra o reloginho. Esse Windows aqui não mostra o reloginho. Mas aqui ele está esperando 5 segundos para imprimir cada um. Se eu colocar aqui igual a 1 e eu mandar rodar, cada 1 segundo ele vai repetir. Olha lá, ó, cada 1 segundo ele está repetindo. Se eu falar para ele esperar 1 minuto, eu posso colocar aqui a palavrinha minute e a cada minuto ele vai repetir essa funcionalidade. Então, vou colocar aqui e a gente vai poder esperar. Ó, o último minuto foi às 16h32 e quando chegar às 16h33, né, ele aqui já deu às 16h33, mas é porque
ele acabou de mudar. Então quando ele contar lá os 60 segundos, né, que é representado por 1 minuto, ele vai acionar de novo. Então vamos aguardar aqui 1 minutinho e ele vai repetir de novo, tá? Você poderia pedir para ele também esperar ali 1 hora, 2 horas, vai depender do multiplicador que vocês colocarem. Isso é bem legal porque às vezes vocês querem a cada 1 hora serem lembrados de alguma coisa. Você pode pedir para ele tocar um som, pode pedir para ele te mandar um e-mail em uma hora dizendo para você ir beber água, ou ele pode acionar alguma rotina. Vamos dizer que ele tem que a cada 1 hora consultar uma API de dados e ver agendamentos, ou ele tem aqui, olha lá, passou 1 minuto, ele mandou aqui o e-mail, mandou aqui o contador, e daqui 1 minuto de novo ele vai mandar de novo, tá? Então, através desse nosso for infinito, eu posso fazer N coisas, tá? A função for infinito, ela é utilizada quando você quer fazer uma operação de ciclo infinito. No caso, por exemplo, eu quero fazer uma lista de tarefas. Manda um e-mail para mim, agora consulta uma tabela de preços na bolsa de valores e armazena isso num banco de dados para mim. E vamos dizer que eu quero que ele consulte a bolsa de valores a cada 1 minuto, a cada 5 minutos. Eu tenho criado um algoritmo aqui que verifica se é bom comprar ou não. Então, eu posso criar um algoritmo que repetitivamente vai lá na bolsa de valores, busca um determinado valor, traga ele para mim, e se tiver dentro de uma equação que eu colocar ali dentro, eu posso disparar um e-mail dizendo para mim, ó, compra lá a ação, que aquela ação que você queria comprar está num bom valor, tá? Então, o uso vai ficar da sua imaginação, tá? Você que vai determinar o quanto o seu for infinito aí, em quanto tempo ele tem que fazer, ou que rotina que ele vai fazer, ok? Bom, nessa aula aí que a gente aprendeu, a gente já viu aqui da nossa aula aqui, você imprimir o valor de forma infinito. A gente também viu aqui imprimindo valores de uma lista, tá? E a gente também viu aqui também um contador incrementando ou decrementando valores, tá? Bom, uma coisa que a gente acabou não fazendo aqui, e o for também possui, é que às vezes vocês querem contar um determinado valor, tá? Vamos dizer aqui que vocês estão num for, eu vou criar aqui um for contando até 10. E vamos dizer que quando ele chegar... vou imprimir primeiro aqui um valor para vocês entenderem. Deixa eu salvar ele aqui. E vou dar aqui um go run aqui, vou rodar. E veja que ele contou aqui, ó, de 0 até 9. E veja que imprimiu o número 3. Eu vou dizer para ele que quando for o número 3, eu não quero que ele conte o 3, eu quero que ele pule para o número 4. Tá? Então eu posso vir aqui, ó, if i igual a 3 e dar um comando aqui chamado continue, tá? E eu vou escrever aqui, ó, pulando 3, tá? Então vou rodar aqui um go run. E olha lá, ele pulou o número 3, ele escreveu 3, mas eu poderia comentar aqui, ó, e você nem saberia aqui nesse contador que ele pulou 3, ele só contaria, ó, de 0 até 4. Eu poderia dizer aqui também quando ele for igual ou maior, posso dizer assim, enquanto ele for igual a 3 e ou, vou colocar aqui um ou aqui, ou menor que 7, ele vai pular os valores. Então vou colocar aqui um go run e não imprimiu nada, ele simplesmente pulou. Por quê? Para atingir essa regrinha aqui, primeiro que ele teria que ser maior que 3 para pular, ou menor que 7 para pular, tá? Então ele não atingiria essa regrinha aqui. Então se eu colocar aqui, eu vou comentar essa parte aqui do código fonte usando
a aulinha que a gente aprendeu anteriormente. Vou salvar aqui. Ele não vai deixar aqui porque tem que estar com um beguinho aqui no começo. Deixa eu arrancar ele daqui. Deixa eu pular para cá. Salvar. Vamos rodar aqui. Olha lá, quando o i é maior que 3, vai dar continue aqui, ele vai pular. Então, é maior que 3, pulou todos os outros, mas ele continuou contando até 10, então ele parou, não ficou infinito. Se eu falar para ele aqui, ó, que ele vai pular os números quando chegar a partir do 6, então, quando o número o i for maior que 6, vai parar de pular, ou seja, aqui ele contou até 6, quando chegou no 7, parou. Se eu falasse para ele que é maior ou igual, quando chegasse no 6, ele ia parar também, ó lá. Pulou, chegou até o 5, porque quando é igual a 6 ou maior, ele para de contar. Tá? Eu também posso usar a função break. Tá? O break é o seguinte. Opa. O break, em vez de deixar ele contar até 10, igual está programado aqui, ele simplesmente vai parar. Então eu vou rodar aqui a minha função. Contou até 5 e parou. Ah, Paulo, eu não acredito que parou. Veja que aqui embaixo, ó, tem um contador aqui de i e essa linha nem chegou aqui. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó, a palavra parou. Ó. Ele vai imprimir o parou, chegou aqui, ele não vai mais imprimir, porque ele vai sair do for. Como que eu sei que parou desse for aqui? Porque eu posso criar um outro contador aqui, ó, contando igual, e ele vai imprimir o outro parou também, tá? Então, vou vir aqui agora, ó, vou rodar. Olha lá, parou de contar aqui. O que que acontece? Quando o break é atingido, ele sai de dentro do meu for e pula para a linha seguinte abaixo do for. Eu poderia ter aqui um outro aqui, ó, um outro texto aqui dentro, escrevendo aqui, ó, 3 pontinhos ou 4 pontinhos que seja, e vou rodar aqui. Veja, ó, que ele parou de executar aqui e executou a próxima linha que estava aqui embaixo, tá? Então, o break é muito útil. Às vezes, por exemplo, você fez uma rotina que tem que percorrer essa lista aqui, e quando achar a palavra que você quer que para e devolve para fora. Então, eu poderia dizer o seguinte, ó. Vamos fazer um range aqui, ó. Vamos dizer que eu fiz uma função que procura numa lista se existe banana ou não na minha lista. Então eu posso fazer uma função de procura, ó. Function procurar, tá? Eu vou dizer um texto. Vou dizer aqui, por exemplo, que o nome de uma variável, vou chamar aqui de o valor que eu quero procurar. Vai ser uma string. E eu quero que procura um valor. E quando eu descobrir que esse valor existe, eu vou falar para ele que existe sim ou não. Então eu vou devolver um booleano aqui para ele. Tá? Por padrão, tá? Eu vou vir aqui nessa variável que está aqui, eu vou criar uma variável para dizer que não encontrou. Por padrão ela vai começar como não encontrou. Tá? Então vou dizer aqui encontrou. Por padrão vai vir false aqui dentro, porque ele não encontrou. O meu for, eu vou fazer um range que vai contar as minhas frutas, tá? E para cada fruta eu vou ver se compete com esse valor que está aqui em cima, que é a minha string. Se ele encontrou, ele vai preencher como true e vai parar porque ele já encontrou, tá? E o return aqui, eu vou fazer um return do que ele encontrou, tá? Ou seja, se ele percorrer aqui, ele vê que encontrou, ele vai mudar para true, porque por padrão ele já está como falso, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, tá minhas frutas aqui em cima, e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um print, uma função que imprime aqui para mim as frutas, e aqui eu vou rodar um print, tá? Um print ln, e vou fornecer a minha função de procurar, e vou mandar procurar aqui se existe uma laranja, e vou finalizar aqui a minha função, tá? Essa função frutas aqui, para ela poder reconhecer, eu vou colocar aqui fora, ela vai virar uma variável global. Vou colocar aqui uma var aqui, tá? Vou colocar dessa forma.
copiar ela aqui, que ela vai ser preenchida aqui dentro. Acho que eu posso dizer que ela é só uma array de frutas. Mas eu acho que aqui para mim adicionar eu tinha que dar um append. Deixa eu deixar normal aqui. Dessa forma. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar uma sintaxe aqui. Opa! Acho que assim fica melhor. Ela vai virar uma constante aqui no caso. Vou colocar aqui imprimir e aqui as frutas. Acho que aqui já está certo. Vamos vir aqui e dar um go run. Veja aqui na lista aqui, ó, que a gente colocou, como eu mandei imprimir a lista, veja que ele imprimiu abacaxi, banana, laranja, melancia e morango. Eu coloquei para procurar a palavra laranja, ele achou, ó, devolveu true. Eu posso mandar imprimir um texto aqui. Encontrado. E colocar um 2 pontos aqui. E vamos rodar. Olha lá, ó, encontrado devolveu como true. Tá? Eu poderia dizer aqui que procurar a palavra morango existe. Vou vir aqui e vou rodar. Achou morango. Vamos colocar a palavra que não existe, uva. Salvar a uva e mandar rodar. Veja que uva não foi encontrado, ó, false. Tá? Vamos colocar aqui amora. Vou mandar rodar. Olha lá, deu falso, né? Não encontrou. Vamos mandar procurar o abacaxi. O abacaxi ele encontrou, tá? Então veja que a função break ela é bem legal porque eu simplesmente posso mandar parar a execução e quando ele encontrou ele não precisou percorrer as demais, tá? Porque veja que aqui, ó, ele tem o abacaxi e banana. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mandar ele procurar a palavra laranja e para provar para vocês que ele está percorrendo isso aqui, primeiro essa, depois essa, até chegar nessa daqui, eu vou mandar ele imprimir cada um desses itens que ele caminhou até achar a laranja. Então eu vou vir aqui, ó, e vou mandar imprimir aqui o item, tá? Então, mandei imprimir, ó, veja que como eu coloquei a palavra abacaxi, ela é a primeira, ele imprimiu o abacaxi e já encontrou a palavra. Se eu colocar, por exemplo, a palavra morango, ele imprimiu, ó, abacaxi, banana, laranja, melancia e morango e parou quando ele encontrou o morango. Se eu colocar a palavra laranja, ele não vai mostrar melancia nem morango por causa disso, porque o break para de contar quando ele encontrou aqui já. Então, vou rodar. Olha lá, ó, ele andou até a laranja e parou imediatamente como ele encontrou. Então, é uma função muito útil para percorrer registros, né? Ou até para fazer ações. Eu poderia dizer para ele percorrer uma lista e se ele encontrar um pedaço de palavra, alguma coisa, vamos dizer que tivesse palavras acentuadas e eu quisesse remover acentos dessas palavras, eu poderia mandar percorrer todas as palavras procurando acento e removendo acentos de cada uma. Então, a função for ela é muito útil com esses combinativos de comandos, break, continue ou até sem nenhum dos dois. Eu simplesmente posso fazer ações aleatórias dentro da minha lista percorrendo essas listas. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de for e até a próxima.